Respeito, no teatro, assim como em outras artes, é tudo. Hoje vocês vão ouvir a crítica teatral, ensaísta e tradutora de Shakespeare, mais conhecida e conceituada do Brasil. Estou falando de Bárbara Heliodora. Nós vamos conversar sobre o livro Escrito sobre Teatro, organizado por Cláudia Braga. São 50 anos de textos, de críticas sobre o teatro brasileiro. Inicialmente, eu gostaria de convocar a Cláudia, a professora Cláudia Braga, para falar um pouco como é que foi o trabalho de compilação, de pesquisa desse livro Escrito sobre Teatro, que a gente está lançando hoje aqui no Sempre um Papo. Esse livro talvez tenha começado há 25 anos atrás, quando eu fui aluna da Bárbara Heliodora na graduação, 25 ou mais. Isso a gente deixa para lá. Tem mais de 2 semanas. E ela dava curso de História do Teatro na graduação, na Unirio. E quando eu vi essa moça, pela primeira vez, falar de Shakespeare, a paixão com que ela falava, a paixão com que ela dava aula de História do Teatro, me fez não só me apaixonar mais ainda pelo teatro, como por ela. Então, ao longo desse tempo, a gente esteve afastado algumas vezes, mais próximas outras, mas ela foi sempre a minha ídola. Que, aliás, é assim que a gente se trata por e-mail. Enfim, e agora, então, vamos à vaca fria. Não é eu que acho nada. Nós temos pouquíssima publicação de teatro no Brasil. A gente tinha que nos estudar mais obras estrangeiras, estudar mais tudo, publicar mais, traduzir mais, fazer tudo mais. E a gente faz muito pouco. E aí sou eu mesma. Na minha opinião, a gente teve e tem ainda uma grande crítica de teatro, que é a Bárbara, e outro que foi o Décio de Almeida Prado. Conseguiu-se publicar alguma coisa, uma seleta também das obras dele, das críticas, e eu achava um absurdo que o Rio não tivesse a sua compilação. Porque, afinal de contas, a Bárbara escreve crítica de teatro desde a década de 50. E é a pessoa que eu conheço que mais ama e mais conhece teatro. Então, ela tinha... Nós fizemos uma... temos ali uma vítima que trabalhou na equipe de digitação. A outra vítima disse que vinha, mas não estou vendo. A outra vítima está ali. Enfim, nós tínhamos uma equipe de alunos do grupo de pesquisa, que chama Grupo de Estudos e Pesquisa em Teatro Brasileiro, que topou embarcar... Da Universidade de São João del Rei, não é isso? Da Federal de São João del Rei. Que topou embarcar num trabalho voluntário de digitar tudo isso, dos anos 50 até 96, porque aí a gente já podia puxar do Globo, a gente já começou a fazer já tinha um acervo digital maior. Mas até 96 são não poucos anos. E aí todo mundo embarcou, foi uma equipe grande, só tem aqui essas 2 vítimas, mas foram muitos mais, durante 4 anos, digitando. A gente começou em 2003, conseguimos publicar agora. O livro ficou pronto em 2007. E uma das grandes complicações foi como fazer essa seleção, porque, obviamente, não podia publicar tudo. Inclusive, eu informo, para quem se interessar, que, em breve, assim que a gente tenha feito uma nova revisão de tudo que está digitado, vai ficar disponível o acervo completo no link na página da Unicamp, com o link na página da Bárbara, e vai ser entregue na Biblioteca Nacional, tudo impresso para acervo deles também. Aí vai ser tudo, não é mais a seleta. Enfim, então, para a seleção, havia que ter algum critério, algum ponto de vista escolhido. E eu entendi, no momento de fazer a seleção, que haviam 3 focos diferentes. Porque, na década de 60, na década de 50, havia um espaço muito maior para o pensamento no jornal. Então, o caderno dominical do JB, por exemplo, tinha páginas inteiras com tipo, que hoje em dia eu acho que é tipo 8, de ensaio.
caderno dominical do JB. Que saía aos sábados. Enfim, então, eles publicavam um ensaio. Então, tem um ensaio da Bárbara sobre Ibsen, imenso, maravilhoso, que estava lá, que nunca foi publicado em nada. Por outro lado, eles também abriam espaço para discussões, como, por exemplo, os comentários dela sobre a relação do SNT com o teatro, como é que era feito o subsídio, que o teatro tinha que ser subsidiado, ou seja, era um outro enfoque da questão, era falar da prática, da vida teatral do país, como ela devia ser estimulada, então, outro foco. E havia as críticas. Então, eu falei, bom, vamos fazer isso. São 3 momentos, 3 temas que eu acho que são muito claros e, para mim, muito importantes, sobretudo os 2 mais desconhecidos. Porque as críticas, todo mundo conhece, estão aí até hoje. Os ensaios, infelizmente, não há mais espaço para isso nos jornais. E a posição da Bárbara sobre a relação teatro-Estado e, sobretudo, a posição da Bárbara a respeito da censura na época da ditadura, ninguém conhece. Né? Até porque, como ela, às vezes, é um pouco mais dura, digamos assim, ninguém imagina o quanto ela foi tão dura com a censura. E dizendo, não pode, ninguém tem direito de censurar, o teatro brasileiro está começando agora a se estabelecer, não pode fechar essas bocas, não pode parar o espetáculo, não pode. E ela botava isso no jornal. Quer dizer, quando eu comecei a ler isso, eu falei, é uma louca, uma temerária. Mas estava dizendo das três grupos de temas do livro. Então, e aí nós separamos isso no livro também. Então, tem as críticas, com as quais a gente tentou fazer um panorama de tudo que foi feito de importante ou que traça uma espécie de trajetória do teatro no Brasil, porque não é só teatro brasileiro. Tem crítica dela à peça estrangeira, tem crítica à peça brasileira, tem comentários sobre atores, enfim, é uma espécie de painel. Com relação a essa parte dos ensaios, a gente tentou pôr tudo, menos Shakespeare, porque, como Shakespeare ela já tem muita publicação, a gente achou, e o espaço era curto para tanta coisa, a gente colocou o ensaio sobre Grotowski, um ensaio maravilhoso que ela tem sobre as Electras, em que ela bota Sófocles, Eurípides e Onil, e compara tudo, que são coisas divinas, e que estavam lá, perdidas na casa dela, um jornalzinho dobrado, assim. Eu, ai, meu Deus! Enfim, então, tem a parte dos ensaios, a parte da relação teatro-Estado, em que estão tanto os comentários sobre o SNT e o subsídio e tudo quanto, os textos sobre a censura e as críticas. E, assim, tentamos dar o máximo de informação possível no pouco espaço que a gente tinha. Para mim foi uma grande surpresa. Eu só vi o livro quando ficou pronto. Eu sei que a Cláudia apareceu lá em casa, levou todas aquelas pastas onde tinha o jornalzinho dobrado, e que eu nunca mais tinha olhado. E, quando eu vi, estava pronto, porque eu realmente não interferi, tanto que eu já disse, o livro não é meu, o livro é dela. Não, o livro é dela. Ela é que organizou, ela que foi. Então, quando ela me diz que isto é 20% do que eu escrevi, eu fico apavorada. Porque, quer dizer, será possível, meu Deus? Eu me lembro da Greta Garbo e o A Very Talkative, né, quando ela dizia na Ninótica. Mas, para mim, eu nunca tinha olhado o que eu escrevi assim como um todo. E, quando saiu o livro, eu realmente levei um susto, porque não tinha pensado em ter, principalmente sabendo que isso é 20%. Então, mas essa divisão que ela fez, realmente, escrever no suplemento dominical do Jornal do Brasil, que saía aos sábados, era um privilégio, porque você podia escrever 6, 8, 9 laudas, era uma coisa que, hoje em dia, é 1,25, e olhe lá. De maneira que foi um período, foi o Odilo Costa Filho que começou, né, e tal coisa, quando eu fui, era o Reinaldo Jardim, que era o editor, e realmente era um prazer você poder pegar um texto, um tema, e realmente escrever alguma coisa que tentasse dizer alguma coisa. Mas, por outro lado, e aí a briga com o governo, quer dizer, com as questões do Serviço Nacional de Teatro e a censura, etc., o Brasil é o país mais esquisito do mundo, realmente.
teatro amador é subvencionado. Quer dizer, isso, para mim, é loucura, né? É com as ONGs, que todas têm dinheiro do governo. Quer dizer, é uma coisa não governamental que é sustentada pelo governo. Para mim, isso dá nó na cabeça. Então, o processo da dependência do teatro na subvenção federal, que hoje em dia praticamente nenhuma, porque virtualmente só a música popular e o cinema que recebem dinheiro da coisa, o que eles chamam de prêmio, não sei o que, é um dinheirinho muito michuruco que é dado a todo mundo, assim, quer dizer, principalmente a grupos que não têm grande significação. Mas, então, isso... eu me lembro que quando eu cheguei no Serviço Nacional de Teatro, onde eu trabalhei 3 anos, a questão da subvenção era maravilhosa. Havia um conselho que distribuía a subvenção. Esse conselho tinha 17 membros, todos eles interessados diretamente na distribuição da subvenção. Então, eu já disse que o grande princípio que era usado é eu te dou uma coisa até, tu me dá uma coisa meia. Né? Então, aquilo tudo aquela cozinha era feita, todo mundo levava o seu. Aí eu cheguei lá e as pessoas ficaram muito angustiadas, porque eu disse assim, não, isso não pode ser. E, por sorte, no regulamento havia a possibilidade de um outro conselho. Eu fiz um outro, que era... Eu adoro me gabar com isso. Carlos Drummond de Andrade, Décio de Almeida Prado, Adonias Filho, Gustavo Doria e o Agostinho Olavo representando o SNT. De maneira que eu acho que... Isso foi quando? Foi em 64, quando eu fui para lá. E realmente, quer dizer, pelo menos categoria esse grupo tinha. Né? Mas então, o que acontece é que, para mim, o que eu quero dizer a respeito do livro é que foi essa surpresa, é que eu, escrevendo dia a dia, nunca tinha tido essa oportunidade de ver essa cobertura de um período longo. Então, realmente, olhar para as críticas e seguir, para mim, quer dizer, eu faço a hora da saudade, porque eu revejo os espetáculos que eu vi. E como a coisa foi realmente se desenvolvendo até certo ponto, porque quando eu começo a fazer crítica, né, ela é muito engraçado que esse livro é escrito sobre teatro e a primeira coisa que tem publicado não tem nada com teatro. É sobre Chaucer, mas foi literalmente a primeira coisa minha que foi publicada no jornal. Então, ela incluiu. Mas, então, eu comentei... E a segunda foi sobre história em quadrinhos. É sobre história em quadrinho, que também mas aí tem uma ligação com o teatro medieval e etc. Eu tentei fazer. Mas então o que acontece é que quando o Oswaldo Mendes e o Adhemar vieram me cantar para voltar para a crítica, fazia 20 anos que eu estava ensinando história do teatro. Não estava escrevendo crítica, só ocasionalmente eu escrevia artigos para coisas, mas estava realmente ensinando o tempo todo. E eu não sei o que eu gosto mais. Eu acho que eu gostava muito da aula. Eu digo, um dos grandes prazeres da vida de um professor é quando pela primeira vez você vê assim as rodinhas rodando na cabeça do aluno. Você olha, começou, fez uma pergunta que mostra que raciocinou. Isso é uma glória, é uma coisa maravilhosa. Realmente não existe maior felicidade do que você ver o início desse processo. É difícil. Mas, como eu estava dizendo, que agora, depois que ela juntou tudo, ver o teatro, o que aconteceu, porque eu começo em 57, final de 57, da maneira mais inesperada do mundo. Eu ia muito ao tablado e sempre estava discutindo sobre as peças, sobre não sei o quê, e a turma dizia assim, você devia ser crítica. E um dia apareceu uma vaga de crítico na tribuna da imprensa, e o Silveira Sampaio conversou com o Carlos Lacerda, e lá fui eu para ser crítica na tribuna da imprensa, onde eu só fiquei por 4 ou 5 meses, porque mudou o secretário
o editor-chefe da coisa e queria que eu não só fizesse crítica, mas escrevesse fofocas de teatro. Eu digo, não é a minha praia, e fui embora. Aí, realmente, é que eu fui para o Jornal do Brasil, novamente por uma história que eu vou contar, que é muito engraçada. Eu encontrei Geraldo Queiroz, que foi diretor, foi do Tablado, depois foi diretor, etc., e que estava fazendo a parte de teatro do suplemento dominical do Jornal do Brasil. E eu encontrei o Geraldo na Avenida Rio Branco, e ele disse assim, Bárbara, eu vou parar de fazer, porque ele acha que ele ia para o norte, uma coisa assim. Será que você não quer escrever sobre teatro no suplemento dominical? Eu disse, quem sabe, né? Foi. A primeira coisa que eu fiz foi uma crítica da Cacildo, não sei o quê. Primeiro comecei assim. Aí fiz a primeira crítica, fiz a segunda crítica. Assim, aí, terceira semana, fui chamada pela Condessa Pereira Carneiro, que era a dona do jornal. Olha, Bárbara, tem um negócio meio chato, assim. Mas o que acontece é que o jornal tinha um crítico na parte diária, que era o Mário Nunes, que estava fazendo crítica lá há 40 anos. E os nossos pontos de vista realmente não eram muito parecidos. Então, normalmente, tudo que ele gostava, eu não gostava, tudo que ele não gostava, eu gostava. Era uma confusão danada. Eu disse, não tem problema, pode deixar que eu vou para casa, não quero criar caso com ninguém. Aí o Reinaldo Jardim, que era o editor do caderno de Suplemento Cultural, taca na primeira página uma notícia assim que eu tinha parado de fazer crítica, mas que, enquanto eu não voltasse, não haveria sessão de teatro do suplemento dominical do Jornal do Brasil. Ele ficou brigando com a Condessa e até o que o Geraldo Queiroz não tinha me contado é que ele só escrevia sobre teatro no exterior, não escrevia sobre teatro brasileiro. Eu não comecei a fazer crítica por picuinha ou para implicar, não. Eu pensei que ele fazia normalmente crítica. Ele não repara, não, nunca fez crítica, não sei. Então, aí voltei, fiz crítica lá durante muito tempo. E realmente com essa liberalidade de espaço. Mas então, em 58, eu já tinha muita coisa interessante e desde o divisor de águas, que era o Nelson, né, o vestido de noiva, o teatro brasileiro vinha, coitado. Sabe que na década de 50, 60, eu acho ainda, 50, não, já 60, o Serviço Nacional de Teatro ainda publicou um livrinho sobre interpretação que ele distribuía pelo Brasil afora, com aulas de interpretação, na qual dizia coisas maravilhosas como o ensaio de leitura é uma coisa que tem suas vantagens, porque o ator passa a conhecer melhor o texto. Mas, por outro lado, ele tem graves dificuldades, porque um ator pode, com isso, descobrir que o papel dele é pequeno e, por isso, então, ele vai sair. Então, eram coisas, assim, assustadoras. Estimulantes, né? Estimulantes. E isso estava sendo distribuído para o Brasil inteiro, ensinando como é que era a interpretação. Né? E, além disso, nessa mesma época, saiu a famosa lei do 2 por 1, que era o seguinte, para uma companhia tinha que montar um texto brasileiro para cada 2 textos estrangeiros. E toda temporada tinha que começar com o texto nacional. Olha, a inventividade do brasileiro para escapar da lei é uma coisa realmente impressionante. Tem que estrear com peça nacional. Estreava de manhã com o infantil. E de noite já fazia a peça estrangeira que queria. Né? Aí, na realidade, na época de 50, 60, o processo econômico do país já não permitia mais as companhias estáveis, já estavam desaparecendo, porque já não havia mais condições de ninguém manter um ator recebendo salário se ele não entrasse naquele espetáculo. Então, quando chegava da terceira peça, que tinha que ser brasileira, já era outra companhia. Aquela não existia mais, existia outra que começava tudo de novo, então eram 2 estrangeiras. Quando eu olho hoje no jornal, digamos, principalmente do Rio e São Paulo,
e vejo o percentual de textos brasileiros e o percentual muito menor de textos estrangeiros, de repente, quer dizer, é uma mudança fenomenal. E, por sorte, eu peguei. Eu me lembro de coisas maravilhosas. Na década de 50, que apareceu o teatro de arena, a época do engajamento político do teatro, e a época em que a dramaturgia brasileira sai do ambiente urbano, do Nelson Rodrigues, do Silveira Sampaio, etc., e começa a descobrir o resto do Brasil. É quando aparece o Alto da Compadecida, do Suassuna, é quando aparece peça da Edi Lima, do Rio Grande do Sul, aparece o Jorge Andrade fazendo a moratória, enfim, coisas sobre o interior de São Paulo. Então, de repente, o importante é que o Brasil está se descobrindo. E isso vai acontecer. Então, de repente, eu vou acompanhando esse movimento. 59 é o ano do aparecimento do Teatro dos Sete. Vocês não podem ter ideia do que foi o aparecimento do Teatro dos Sete. A Fernanda, o Fernando, o Ítalo, o Sérgio, etc., 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 toda a patota, vinha fazendo o grande Teatro Tupi na televisão. Eles eram conhecidíssimos por isso. E, quando você pensa no que acontece numa cidade como o Rio de Janeiro hoje em dia, aí vocês veem como a escola era risonha e franca, eles se revezavam, Fernanda, Ítalo, Sérgio, não sei o quê, numa cadeirinha de frente de uma mesa, na rua, na Cinelândia, onde eles vendiam assinaturas para os primeiros 3 espetáculos da companhia que eles estavam fundando. Já pensou hoje que maravilha você receber dinheiro numa mesinha na Cinelândia? Ia ser uma coisa fantástica, né? Daí você vê como era tudo muito diferente. E o espetáculo de estreia foi o Mambembe, do Arthur Azevedo. Foi uma das noites mais extraordinárias de teatro que eu vi na minha vida inteira. Eu quero saber quem no Brasil, hoje em dia, pode fazer um espetáculo que tem 18 cenários diferentes. E não é cenarinho, não. Era o bondinho de Santa Teresa passando nos arcos da Lapa, era o trem que saía e o Ito corria atrás para entrar no trem, era a festa do Divino, que tinha um quiosque de bambu. Era uma coisa assim, cada cenário que aparecia do Gianni Rato, o teatro já vinha abaixo. Eu disse assim, o espetáculo era tão gostoso que nos intervalos as pessoas se encontravam e diziam, como vai você? Você está bom? Estava todo mundo tão feliz. Era uma coisa impressionante. Depois, no princípio, final da década de 50, você começa a ver, há uma coisa que fez muito mal ao Brasil, naquele tempo, que foram as diferenças, grupinhos de convicções ideológicas diferentes. Cada um dava uma entrevista dizendo que os outros não eram bons. No fim, o público achou que eram todos ruins, porque tanto uns xingavam os outros, que, no fim, as pessoas diziam assim, mas o que é que eu vou ver? Aquele disse que esse é ruim, esse diz que aquele é que é ruim. Não sei o quê. Começou a haver uma paixão ideológica que prejudicou muito o teatro, reduziu muito o público, foi uma coisa difícil. E pior do que isso, depois, em 67, 68, veio a censura. Com o AI-5 veio uma coisa terrível. Mas, principalmente porque era muito burra, como toda censura. Para vocês verem as coisas como acontecem no Brasil. Durante os breves 15 anos do presidente Getúlio Vargas, figura altamente democrática, como vocês sabem, havia uma coisa chamada a Polícia Especial, que não era mole. Aí, de repente, saiu o Getúlio, não sei o quê, acabou a Polícia Especial. Então, os polícias especiais ficaram desempregados. Eles é que foram seus censores. Um dos mais intelectuais era o Augusto, que foi back do Vasco. Esse era dos melhores. Aconteciam coisas inacreditáveis. Eles não sabiam o que era. Você lembra de alguma coisa dessa? Você lembra de alguma dessas histórias?
Eu me lembro de uma coisa, vocês desculpem o palavreado um pouco fino. Quando veio em 64, pediram para o Serviço Nacional de Teatro, para onde eu fui, desse um curso sobre teatro para os censores, para que eles aprendessem a fazer o que era. Então, eu peguei o que havia de melhor para levar para lá, para dar aula, para isso, aquilo. Então, explicava, olha aqui, uma peça é uma obra de arte, é uma coisa inteira. Então, você tira um pedacinho aqui, estraga tudo, e faz isso, faz a coisa. Muito bem. Então, demos um panorama de história do teatro. E o Gustavo Doria, que era então o crítico do Globo, e era professor de interpretação e de história do teatro, etc., deu Grécia e Roma. Os danos da censura foram de duas naturezas. Por um lado, proibir e ceifar carreiras de vários autores que já estavam desenvolvendo um trabalho e já tinham uma série de peças escritas e pararam, abandonaram, alguns nunca mais escreveram. Por outro lado, os novos autores, a nova geração, não tinha acesso ao palco para testar o seu trabalho. Porque teatro é uma coisa muito específica. Você pode pintar sozinho e ser descoberto depois. Olha o pobre coitado do Van Gogh. Não conseguiu vender enquanto era vivo. Agora está valendo alguma coisa, né? Mas então, mas o teatro não. O teatro você precisa do palco. Você precisa aprender como é que resolve o problema do ponto de vista de movimentação, de ação, de coisa assim. Então, a censura pegou os dois lados. Não apareceram os novos. Então, o mais surpreendente é o quanto de bom teatro houve durante a censura. Bom teatro não engajado, mas de bom teatro se fez muita coisa. Grandes espetáculos, coisas maravilhosas. É claro que houve também muita coisa ruim, é claro, como sempre. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa, que já tinha 1000 anos de teatro, né, uma série de gêneros, eles consideravam superados, porque representavam os valores diante da guerra. Enfim, assim como houve na Primeira Guerra o aparecimento do expressionismo, veio a Segunda Guerra, foram contestados os valores diante da guerra, vai aparecer o teatro absurdo, enfim, toda essa série de rupturas que levam a... Então, e uma das coisas foi o teatro de pouco diálogo. Então, veio uma série de grupos que tinham essa grande maravilha. Não, o texto já era. E olha, vocês não sabem o que aconteceu. Foi um horror. Como eu dizia, porque apareceu nessa época o culto do que era chamado, no Brasil, na Inglaterra era chamado Movement for the Stage. Aqui se chamava expressão corporal. Então, o que eu digo, todos brincavam de ameba louca. Era uma coisa, não era preparar o corpo para servir o ator em determinada circunstância e saber postura, tudo para poder variar. Não. Era para você se saculejar e mostrar que você sabia se mexer. Era um horror. Né? Agora está melhor, estão se acalmando. Mas então, é uma época em que houve coisas maravilhosas e houve uma série de textos bons que conseguiam, de certa maneira, escapar da censura e chegar. Existe, por exemplo, como exemplo, a famosa montagem que a Tônia fez da Navalha na Carne, que eu me lembro a primeira vez que foi, quando foi de São Paulo para o Rio, a montagem paulista, era de noite, vai ser aqui, não, vai todo mundo atrás, de onde é que estava escondido o espetáculo, etc. E aí a Tônia lutou feito uma leoa para conseguir que a peça fosse liberada pela censura, e ela montou. Aliás, em respeito à Tônia, eu quero contar a vocês uma coisa maravilhosa. Mais ou menos uma semana antes da estreia, não tinha essa coisa que tinha passado a censura, estava todo mundo apavorado, o que ia acontecer com a peça, etc. A Tônia convidou
8, 10 amigos para ir ver o espetáculo, para dizer como é que estava achando. Eu não estava fazendo crítica, eu estava entre os eleitos. Fui lá, vemos assim. Acabou, todo mundo, Tônia, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aí vem aqui a louca, né, que não gosta de ficar dizendo coisas à toa. Eu digo, Maricota, você está fazendo a Norma Sueli, que todo mundo diz que é um trapo, feia, velha, não sei o quê. Você está linda. E Tônia assim, mas eu estou sem maquiagem. Era um deslumbramento. O que a gente vai fazer? Pois, olha, então nós começamos. Põe umas olheiras. Ela foi, botou olheiras, botou riscos na cara, botou. E honra de seja feita, nunca apresentou um espetáculo que não fosse com todo esse envelhecimento propositado que ela respeitou durante toda a carreira da peça. É a maneira que isso é o que eu chamo de disciplina teatral. Nesse período aconteceram grandes encenadores e grandes atores. Exatamente, também, né? Eu queria que você falasse desses grandes atores e encenadores que contribuíram para essa transformação do Teatro Nacional. Bom, o que acontece é que não foi só os grandes atores, foi grandes diretores também. O TBC, que foi fundado em 48, o Franco Zamparo pegou diretores italianos, porque assim como eu estou dizendo que houve um desencanto com a dramaturgia e mudança, etc., esses italianos estavam desencantados com o que estava acontecendo na Itália naquele tempo. Vieram para o Brasil. E ele pegou para o TBC, Luciano Salce, Bolini, Adolfo Celli, Gianni Ratto depois. Mas o que acontece é que essa gente que veio da Europa, eles eram grandes diretores que foram professores de toda uma geração de atores, porque sabiam, tinham a capacidade, a experiência diretorial de saber tirar o melhor que o ator podia dar. E que foi, realmente, eles foram a grande escola de todos os monstros sagrados que estão por aí. Realmente, nós temos que ser muito agradecidos. Isso já tinha acontecido em 1939, quando o Ziembinski veio para o Brasil, porque o grupo dos comediantes tinha sido organizado, eram todos amadores, todos muito cultores do teatro europeu, principalmente francês, tinham o sonho de apresentar um bom repertório, não de clássico, mas um bom repertório. E, de repente, um dia, Agostinho Olavo, por acaso, encontra numa festa com esse polonês chamado Zbigniew Ziembinski, e descobre que, sozinho, ele entendia mais de teatro do que todos eles juntos, é claro. Ele era ator, era diretor, era um iluminador maravilhoso. Mas, então, ele convidou para ir para lá e ele fez, disciplinou e ensinou a interpretação a esse grupo. E foi ele que descobriu o Nelson Rodrigues. Enquanto que os brasileiros só queriam textos estrangeiros, ele pegou e disse assim, mas olha, existe um texto brasileiro que merece todo o respeito e precisa ser encenado. E era o Vestido de Noiva. E ele veio ao cenário do Santa Rosa e a direção dele e estreou com amadores. E teve a repercussão que teve, porque o Ziembinski soube moldar aqueles amadores. Então, os profissionais, Cacilda, Paulo, Valmor, Tônia, certo? Eles trabalharam com esses diretores, então tiveram uma formação teatral que não havia, porque as nossas escolas de teatro são precárias. Uma das coisas que acontece fatalmente, agora, por exemplo, você pega Shakespeare, ou pega assim, olha aqui, você vai fazer isso. Mas é inverso. Inverso. Eu digo, então vai se queixar com Shakespeare, porque ele é que escolheu. Agora, o que eles não sabem, porque na escola ninguém ensinou a dizer o texto teatral em verso, eles não sabem que o verso serve para ajudar o ator e não para atrapalhar. Se você, num texto de Shakespeare, encontra o ritmo do verso, a sequência, a fluência do verso, você já está meio caminho andado para o personagem.
Depois é claro que você tem que burilar, mas se você faz certo o ritmo, você já conseguiu entrar no personagem. Isso é que é uma coisa maravilhosa. Mas as escolas vão sofrer cada vez mais. Porque antigamente, diretores, atores, não sei o quê, iam ensinar nas escolas. Então, às vezes eram bons, às vezes eram ruins, mas tinha uma vivência de teatro que era transmitida. E as artes sempre foram passadas de artista para aprendiz. Agora não, precisa titulação. Então, o que acontece é que todos os atores estão sendo formados por professores que têm a titulação e que nunca pisaram num palco. Então, não tem realmente nada a ensinar. Os diretores nunca dirigiram nada, mas tem um título. Então, tem a vaga, faz o concurso, você preenche o formulário direitinho, você entra, mas ele não tem essa capacidade de ir tirar do ator o que ele pode dar, porque ele não tem a experiência de ser assistente de um diretor e aprender como é que faz. Que é isso, assim é que se formam, basicamente, os diretores. Mas o Conselho Federal de Educação não leva em conta que a arte não se ensina como as ciências exatas. De maneira que, então, tem que ser assim, e tem que ter a titulação, e está todo mundo aprendendo com quem não sabe. Bárbara, meu nome é Mauro, sou dramaturgo. Tem um outro dramaturgo do Rio que me ligou quando eu falei que a senhora estava aqui. Ele falou, Mauro, que vontade de estar aí. Ele é o Tiago Santiago, que está escrevendo a novela, né? A novela Caminhos do Coração, autor de Francisco, né? E DNA, que teve a direção do Bibi Ferreira. Ele me mandou uma pergunta pela internet, eu queria te fazer, era muita pergunta. É demais, não só eu, mas acho que muita gente aqui, mas essa pergunta que ele me mandou, eu fiquei curioso. Chegou e falou assim, Mauro, pode mandar a seguinte pergunta. Acompanho o trabalho da Bárbara Eliodoro há mais de 20 anos. Nas duas críticas arrasadoras que ela fez da minha peça, escreveu que eu não sabia o que era o teatro. Percebo uma virulência sádica, uma vontade de destruir com sua crítica o trabalho dos artistas que ela não aprecia. Ela tem noção de quantos espetáculos e carreiras pode ter prejudicado com a ênfase demolidora? Ou ela acredita que realmente fez bem com o seu trabalho? Grande abraço do Tiago de Santiago. Eu acho que fiz. Deixa eu explicar uma coisa. Eu acho que um público que entra e vê um mau espetáculo afasta 10 mil vezes mais o público do teatro do que a má crítica. Porque, em primeiro lugar, eu, honestamente, não persigo pessoas. Eu vejo aquele espetáculo. Às vezes eu acho um espetáculo de um ator péssimo, o outro acho ótimo. Eu digo que é ótimo, eu digo que o problema é esse. Agora, que o mau espetáculo afasta o público do teatro e tira muito mais emprego do que eu, isso eu garanto. Porque eu acho que a pessoa que vai ver um desses espetáculos horríveis faz é um breve contra a luxúria. Durante 2 ou 3 anos não pisa no teatro. É um negócio terrível, as pessoas não se dão conta. Eu não me lembro qual foi o espetáculo dele, mas realmente eu acho que as pessoas às vezes se enganam. E eu acho que tem muita gente que realmente quis fazer uma coisa, mas não soube fazer direito. Mas eu não me sinto culpada de jeito nenhum. Queria saber de você, no teatro produzido hoje, o que mais te emociona num ator, numa atriz, e o que mais você não gosta, se constrange de ver? Sempre um bom ator, uma boa atriz, a verdade, quer dizer, a coisa... Querer fazer o seu papel interessante, quer dizer, eu odeio exibições. Quer dizer, se você está no palco para se exibir, você está errado. Porque o ator tem uma função naquele espetáculo. E ele não pode fazer nem menos nem mais do que aquela função.
né? Se a sua função é dizer o jantar está servido, você não vai dizer o jantar está servido, porque pensa que um diretor vai te notar. Você estraga tudo. E um mau ator num pequeno papel pode estragar um espetáculo tanto quanto o primeiro ator fazendo mal. Quer dizer, então, eu acho que o importante no ator é... Meu Deus. Adolfo Celli dizia o seguinte: se o ator, todo ator, a todos os momentos, souber o que está fazendo, por que está fazendo, e tem uma noção da intenção da obra, ele pode não brilhar, mas não compromete. Quer dizer, então, isso é que eu acho que tem que ser essa história da verdade, a verdade interior. Mesmo que você faz uma farsa, se você não acredita no personagem, não faz a verdade daquele... Porque o Chaplin diz uma coisa maravilhosa. Você não faz graça com material engraçado. Se você tiver um material engraçado, se ainda fizer graça em cima, estraga tudo. De maneira que numa farsa, compreende? É outro negócio. Se você vai fazer papel de bêbado e começa... Não, a preocupação do bêbado não é cair, é não cair. Ele não está fazendo força para cair, ele está fazendo força para não cair. Então, é preciso saber exatamente a intenção do personagem naquele momento, a sua postura física, como é que é. Então, você não pode compor um personagem só pelo lado de fora, nem só pelo lado de dentro. Você tem que saber o que você está fazendo e como você se integra naquele todo. Porque o espetáculo é um todo. Qual é a sua visão sobre a comédia, especialmente no que tange, se ela pode falar dos assuntos com a mesma importância, a mesma profundidade que o drama, que a tragédia, que o teatro experimental, e se essa crítica de que o nosso público estaria bitolado a ver somente um gênero teatral, se é possível reverter, se é possível você moldar o gosto do público para determinado gênero? Bom, eu tenho o maior respeito pela comédia. Se você pegar Aristófanes e Molière, não precisa de mais nada, né? Quer dizer, você pode usar a comédia, temas os mais sérios, e usar a fórmula da comédia, a comédia romântica de Shakespeare, enfim, quer dizer, tudo isso, tem muita coisa boa. Mas a preferência atual pela comédia, no Rio de Janeiro, é uma vergonha. Porque no outro dia eu estava num grupo e um divulgador e um diretor que estavam com peças em cena, diz assim, que a pessoa pega o telefone e diz assim: eu queria saber, mas a peça é engraçada? Ah, não, é engraçada. Mas é mais engraçada do que não sei o quê? Pergunta uma outra. Quer dizer, aí também assim é demais. Então, eu acho que há duas coisas diferentes. Uma é comédia, que pode ser ótima. Eu não tenho a menor objeção à comédia de boulevard, quando é bem feita, inteligente. Meu Deus, Feidor, Labiche, essas coisas são maravilhosas. Arthur Azevedo, Gastão Tojeiro, Narcís Pena, tem coisas maravilhosas. O que eu tenho horror é o que hoje em dia está aparecendo cada vez mais. É a comédia ruim, chula e apelativa. Isso é... Eu não fico chocada, apenas isso é deseducador. Isso explora o pior. E o teatro não foi feito para explorar o pior. O teatro foi feito para nos enriquecer, nós sabermos mais a respeito do mundo que vivemos. Podemos rir, podemos chorar, isso assim, mas eu não estou condenando a comédia. Mas realmente, compreende, há certas coisas que são... Eu acho que envergonham o teatro. Enquanto que uma boa comédia enriquece o teatro. Agora, eu não sei também até que ponto a vida está tão dura que a ida ao teatro é um alívio. Quer dizer, você vê só o entretenimento, o alívio. Mas, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial,
a Inglaterra, que levava bomba na cabeça todo dia, foi a época mais triunfante de montagem de clássicos ingleses. Mas também era com o Laurence Olivier, o Ralph Richardson, mas eram uns espetáculos fantásticos, mas Édipo Rei, Hamlet, se você quiser. Então a turma ia porque, quer dizer, uma vez que a coisa é muito bem feita, ela tem uma atração, mas só que é preciso que seja bem feito também, porque não pode dizer é bom porque é experimental e o espetáculo é ruim, eu vou dizer que é bom só porque é experimental. Porque se diz experimental, eu já disse há certos espetáculos que se chamam experimentais, que eu digo, acontece o seguinte, o autor nunca escreveu, está experimentando. O diretor nunca dirigiu, está experimentando. Os atores também nunca representaram, então é experimental, porque todo mundo está experimentando. Esse tipo de para usar a palavra certa, desonestidade, é que a mim irrita profundamente. Eu respeito a pessoa que erra, mas tentando. O que eu não gosto é do autoendeusamento, da autoleniência. Tiro de letra, aí você compreende, e faz um horror, e o público que pagou. Eu que não pago, porque sou crítica, fico danada. Em compensação, eu não posso sair. Tem que ficar lá até o fim. Mas então eu não tenho nenhuma objeção à comédia. Ao contrário, tenho muito respeito pela comédia. Gente, enfim, agradecer a presença de todos. Vamos para o próximo livro com os outros 80% da obra da Bárbara.